Revendo 2025. Hoje nós vamos continuar pensando sobre padrões de pensamentos que nos atrasaram em 2025. Porque se continuarmos pensando como nós pensamos durante esse ano, teremos em 2026 os mesmos resultados. E eu quero ter resultados bons. Por isso, é uma prática saudável você rever a forma como você pensa. E hoje eu queria fazer uma pergunta. Você é um escravo? Você é um assalariado? Ou você é um filho? Vamos trilhar a jornada da identidade. Isso. Salário versus herança. O assalariado, ele é motivado pelo recurso que ele vai receber pelo serviço prestado. Ele tem no seu coração um desejo muito grande pela recompensa, pelo salário. Já um filho, ele até trabalha para o seu pai, mas ele trabalha para aquilo que é seu, aquilo que faz parte da sua família, aquilo que faz parte do seu nome, aquilo que faz parte da sua identidade. E nós podemos sim viver todo o tempo dessa vida com uma mente de salário, sempre buscando recompensa pelo que fazemos, e nunca vivendo como um herdeiro, como um filho. E é justamente isso que Jesus veio fazer com cada um de nós, nos tornar filhos, filhos do Pai eterno, filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mas como você tem andado? Quando eu falo aqui sobre mentalidade de escravo ou mentalidade de assalariado, eu estou falando muito mais do que a questão financeira, mas é a questão de como você se comporta naquilo que você faz, seja na igreja, seja no trabalho, seja com seus amigos, seja na sua família. Será que você vive uma vida com a mentalidade que busca somente a recompensa, o salário? Isso é muito prejudicial, porque você vai precisar receber algo em troca daquilo que você faz. E aí você vai ter que fazer para merecer. O filho não. O filho não tem essa preocupação. Lógico, ele trabalha e às vezes até mais do que um assalariado, mas a mente dele funciona de forma diferente, sabe? E o custo de depender apenas do nosso braço e lutar para ser reconhecido e receber o que a gente acha que merece é muitas vezes impagável. A gente anda com um cansaço extremo, muitos com burnout, uma ansiedade crônica sobre o futuro, um medo paralisante de perder o favor ou a sua posição. O escravo, o assalariado, ele vive com medo de ser demitido. Mas o herdeiro sabe que mesmo que ele faça algo errado no serviço do pai, ele ainda vai ser recebido em casa, porque ele tem um lugar à mesa. E aí tudo vira um grande desconforto, porque a gente vive sempre buscando a recompensa, sempre buscando algo que a gente não tem. E nunca fazemos porque temos, só porque queremos ter. Sabe de uma coisa? Esse era um pensamento dos discípulos. Se lembra? João e o seu irmão Tiago, os filhos do trovão, eles tinham um problema com isso. Eles queriam receber algo em troca. Afinal, eles estavam dando as suas vidas para Jesus e eles queriam um lugar muito bom no reino. Pedro, depois de ver Jesus recriminando os seus amigos, ele também pergunta, mas Senhor, nós deixamos pai, mãe, deixamos tudo, deixamos toda a nossa história para te seguir, a gente não vai ganhar nada. Essa preocupação por salário, ela nos prende à recompensa, nos prende a fazer coisas porque nós queremos algo em troca. Quando o pensamento ou a mentalidade do filho é de que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e nós já temos herança, nós já recebemos. O apóstolo Paulo, quando trata sobre fazer as coisas para pessoas num serviço, ele fala que nós devemos fazer tudo o que vamos fazer como se fosse para Deus. Pensa comigo, um escravo, um assalariado, não faz as coisas como se fosse para o seu pai, como se fosse para Deus, porque é isso que Deus é. Deus é o nosso Pai.
E fazer as coisas como se fosse para Deus é fazer as coisas com a mentalidade de filho e não de escravo, e não de assalariado. E aí você não precisa lutar pelo que já é seu. Você precisa ser o que você nasceu para ser. Você passa a cumprir agora um papel relevante em tudo que você faz. Porque todo lugar, seja um serviço, seja um relacionamento, seja a igreja, você vai fazer como uma cabeça de um filho e não com a cabeça de um assalariado. Você não faz para que Deus te abençoe, você não lida bem com pessoas para que elas te reconheçam ou reconheçam e digam que você é muito bom. Você não trabalha apenas para receber o seu salário. Você faz tudo o que você faz da melhor maneira que você pode, porque você está fazendo como um filho para o seu pai, para Deus. Sabe qual é o nosso verdadeiro galardão ou qual é a nossa verdadeira recompensa? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 1. Deus girou para Abraão e falou: Abraão, eu vou te contar qual é a verdadeira riqueza que um homem pode ter. É a minha presença. É entender que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu pai. E tudo o que ele fizer, então, vai estar ligado a quem eu sou. E tudo o que acontecer à sua volta também vai ser olhado por mim de uma forma especial. Porque esse que está vivendo toda a circunstância é o meu filho. Ele vira para Abraão e fala: Abraão, fica tranquilo, porque eu sou o seu grande galardão. Porque, na verdade, quando nós ficamos olhando para a recompensa, nós perdemos o foco do maior propósito de nós termos Deus como Pai, que é desfrutar do relacionamento com Ele. Onde está o seu foco hoje? Existe uma ilusão no merecimento. O merecimento nos faz lutar por coisas, quando nós deveríamos, na verdade, fazer coisas porque somos e não porque queremos ser reconhecidos. Pensamentos como: se eu me esforçar, eu vou merecer. Na verdade, as bênçãos de Deus são fruto da graça. Nós não merecemos. Se você pensar: eu não mereço, é verdade, você não merece. E se você fizer tudo certo, você vai continuar não merecendo. Porque não é uma questão de merecimento, mas uma questão de identidade. O Senhor Jesus, Ele te transformou em filho, e filho de Deus. Um escravo, um serviçal, um assalariado, ele faz as coisas por obrigação. Afinal, ele quer receber a recompensa. Mas um filho não. Um filho faz porque ele é grato pelo pai que ele tem. Ele ama agradar o seu pai. Por isso que o Paulo fala, e todos os empregadores amam isso no Evangelho, porque, teoricamente, um cristão deveria ser um empregado incrível, que faz as coisas no trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Porque, na verdade, quando fazemos para Deus, fazemos com gratidão, e não porque vamos receber. E aí acontece uma coisa: quando eu pensar que o que eu recebo não é digno com aquilo, ou não coincide com aquilo que eu mereço, eu não vou fazer mais bem feito, porque eu vou me sentir depreciado pelo salário que eu recebo. Mas quando eu faço para Deus, mesmo que eu ache que eu precisaria ganhar um pouco mais, eu continuo fazendo um trabalho excelente, porque não é pelo que eu recebo, é pelo meu Deus, é como se fosse para Ele. Você anda debaixo de uma competitividade excessiva, você tem uma insegurança sobre o seu futuro, o medo faz você andar receosamente, você tem uma necessidade extrema de afirmação. Essa é uma característica de um órfão e não de um filho. Um órfão, um assalariado, ele luta pela sua sobrevivência. O filho está tranquilo, ele pode descansar. No mundo de um escravo, de um assalariado, os recursos são limitados. Mas já no mundo do filho, os recursos são o que o pai tem. Então ele não precisa que o patrão reconheça, que o amigo reconheça, que a família reconheça, quando Deus, o seu pai, já reconheceu.
Todo o amor que ele precisava receber, ele já recebeu de Deus. Ele é pleno. E por isso ele pode ser pleno nos relacionamentos. Ele pode ser pleno em tudo o que ele faz. Talvez o que você esteja vivendo hoje está pesado demais. E Deus está querendo mudar essa mentalidade para 2026. Sabe de uma coisa? Eu preciso aprender, e você também, a fazer tudo como se fosse para o nosso Pai. Com a mente de herdeiro. Com a mente de filho. Fazendo para o papai, que é o nosso Deus. Por isso eu preciso ter 100% de certeza de que Deus está comigo. 100% de que meu pai é bom. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter certeza de quem ele é. E talvez a sua e a minha dificuldade de viver como um filho e procurar sempre por recompensas e salário tem a ver porque nós não enxergamos Deus como ele realmente é, o nosso Pai, e um bom Pai. Por isso precisamos hoje quebrar com todo o padrão de pensamento de escravo e começar pela fé, tendo uma mentalidade de filho. Talvez aqui, nesse momento, não seja a hora de você conhecer Deus plenamente, não é. Esse é um processo que leva uma vida inteira. E eu acredito que é a eternidade inteira. Mas hoje, pela fé, eu já posso crer que Ele é um bom Pai. Eu já posso crer que Ele é totalmente confiável, mesmo que as experiências que eu tive com os pais terrenos, seja o biológico, seja o patrão, seja o pastor, seja o professor, seja o diretor, seja quem for que assumiu liderança sobre você e não foi bom, eles não representam totalmente Deus. Deus é melhor, o padrão de Deus é mais elevado. Deus é totalmente confiável. Por isso eu queria dizer para você, assuma sua identidade. Acredite, você é filho e Ele é um bom Pai. Então faça tudo com a cabeça de herdeiro e não com a cabeça de assalariado, de escravo, de órfão. Por isso eu queria te convidar agora a identificar uma área na sua vida, seja trabalho, seja família, seja a sua vida social, seja o seu ministério, seja a igreja, o que for. Queria que você identificasse uma área onde a ansiedade pelo resultado está consumindo você. Depois que você identificar essa área, escreva no caderno. Você vai orar e colocar ela diante de Deus, falando: Senhor, eu quero entregar essa área nas tuas mãos. Me ensina a depender do Senhor. E aí eu queria te fazer um exercício do descanso. Sabe o que você e eu podemos fazer? Podemos descansar. Ter um tempo de lazer sem pensar nisso. Porque nós não vamos mudar nada com a nossa ansiedade. A verdade é que a ansiedade nos rouba e nos impede de caminhar os outros caminhos que nós precisamos percorrer durante a jornada. Sabe de uma coisa? Você não é escravo. Você é um filho. Então, mude o padrão de pensamento. Seja filho em sua mente, para que tudo em sua volta reflita o teu Pai, Deus do céu, o Todo-Poderoso, o bom Pai. Que Deus te abençoe.